Bom dia, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Ah, que saudade que eu tava! É muito bom estar aqui. Tudo bem, estamos um pouquinho longes e vamos ficar por um tempo longes, mas faz parte, né? Só não podemos parar, ainda mais com a nossa gramática linda, maravilhosa. Então eu tô aqui pra gente continuar os nossos estudos. Na gramática agora a gente vai começar o capítulo que fala sobre estrutura das palavras, certo? Então nesse videozinho eu vou dar uma breve explicada para vocês sobre o que consiste esse conteúdo e depois, na aula no grupo, a gente vai desenvolver atividades para entender melhor a matéria. Para começar, nada melhor do que a gente se inspirar no grande Guimarães Rosa, no seu livro Tutameia. Lá ele diz o seguinte: infelicidade é questão de prefixo. Bom, a gente pode analisar pelo lado semântico, o que já nos traria uma boa reflexão sobre a questão de ser feliz, ser infeliz, mas isso agora não nos cabe. A gente vai se atentar para o lado mais gramatical, certo? Quando a gente fala sobre infelicidade, logo a gente já consegue entender que ela vem de uma palavra, né? Então, ela veio da palavra feliz. Essa palavra feliz recebeu algumas unidades de significado e teve o seu sentido transformado. Então, é mais ou menos isso que a gente vai estudar agora nessa aula e nesse capítulo que eu falei para vocês. Como que se dá a estrutura das palavras na nossa língua? Bom, para começar, vamos entender o seguinte. Todas as palavras são formadas por pequenas unidades que a gente chama de morfema. Essas pequenas unidades trazem significado para a palavra, certo? Existem dois tipos de morfema: os morfemas lexicais e os morfemas gramaticais. Em breves palavras, qual é a diferença? O morfema lexical é aquele que realmente traz o sentido básico da palavra. No caso, é o radical. Já os morfemas gramaticais são pequenas unidades que vão atribuindo àquele radical um novo significado. Isso quer dizer que as palavras são formadas pelos dois, tanto pelo morfema lexical como também pelo morfema gramatical, certo? Maravilha! Bom, a gente vai estudar a estrutura de dois grandes grupos de palavras. A gente vai entender como que é a estrutura dos nomes e também como é a estrutura dos verbos, certo? Primeiro a gente vai falar sobre os nomes. Então vamos lá. Primeira coisa para se falar da estrutura do nome é começando pelo seu sentido básico, o seu sentido fundamental, que é trazido pelo radical. Então, radical é aquela parte da palavra que tem o seu significado primitivo, certo? Esse radical pode dar origem a muitas palavras. A essas muitas palavras que pertencem ao mesmo radical, a gente chama de palavras cognatas. E essas palavras reunidas formam as famílias de palavras. Quer ver como é simples? Se a gente pegar a palavra pedra, a gente pode formar pedra, pedreiro, pedraria, pedregulho, apedrejar, apedrejamento. Viram só? Todas as palavras formadas a partir do mesmo radical, que é pedre, até o R, P-E-D-R, certo? Então, palavras cognatas são aquelas formadas a partir do mesmo radical. Muito bem, primeira parte, ok. Segunda parte. Temos depois do radical a vogal temática. A vogal temática, como o próprio nome indica, é uma vogal, né, gente? Só que não é
todas as vogais que aparecem depois do radical que são a vogal temática, não, tá? Então vamos entender melhor aqui. A vogal temática, ela pode ser representada pela vogal A, pela vogal E também pela vogal O. Somente quando esse nome não tiver variação em gênero. Então, quer ver? Vamos pegar um exemplo muito fácil de ser entendido. A palavra cliente. Existe variação em gênero? Existe clienta ou cliento? Não, né, gente? Claro que não. Como não existe variação em gênero, quer dizer que esse E no final da palavra é uma vogal temática. Tá vendo como é fácil? Então, toda vez que a palavra não sofrer variação em gênero, a vogal que vem depois do radical é chamada de vogal temática. Bom, algumas palavras a gente chama de atemáticas. Bom, se temática é quando tem o tema, atemática não tem o tema. Quando que isso acontece? Em dois casos. A palavra vai ser atemática quando ela for uma oxítona terminada em vogal, seja qual vogal for. Lembra que é oxítona, né? Capítulo anterior, todo mundo lembra? Última sílaba tônica, muito bem! Bom, se a palavra for oxítona terminada em A, E, I, O ou U, e também se essa palavra terminar com uma consoante no singular. Nesses dois casos, a gente chama de palavra atemática. Por exemplo, acarajé, candomblé, urubu, flor, mulher e várias outras. Perceberam? Os primeiros exemplos que eu dei são de palavras oxítonas terminadas em vogal e os próximos exemplos que eu dei são de palavras terminadas em consoantes. Então, nesse caso, são palavras atemáticas. Gente, numa terceira classificação, depois do radical e depois da vogal temática, a gente chega no tema, que é super fácil. O que seria o tema? Nada mais do que radical mais vogal temática. Olha que belezinha. Então, quando você junta o radical com a vogal temática, você chega no tema. Quase uma equação matemática, né? Então, por exemplo, na palavra cliente, que eu falei para vocês, a gente tem cliente, até o T é o radical. E o E, no finalzinho, vogal temática. E cliente, como um todo, é o tema. Olha que fácil. Mamãozinho com açúcar, né? Muito bom. Bom, agora a gente fala também sobre as desinências, que são mais tipos de morfemas usados para formar os nomes. Então, o que são as desinências? São unidades de significado que vão trazer a informação de gênero e número para aquele nome. Por exemplo, na palavra aluno, eu tenho o radical alun até o N. Esse O eu não posso considerar a vogal temática. Por quê? Porque ele tem um significado especial. Esse O traz a informação de gênero à palavra. Portanto, a gente chama de desinência de gênero, masculino no caso. Se fosse aluna, a mesma coisa, só que o A no final representaria desinência de gênero feminino. E se fosse alunos? Muito tranquilo. Eu teria o radical alun, O seria uma desinência de gênero masculino e o S no finalzinho, uma desinência de número, no caso plural. Olha só, gente, é muito lindo, né?
A gente está entendendo como são estruturadas as palavras que a gente fala. Olha que coisa mais maravilhosa. Ah, muito bom. Eu tenho certeza de que vocês estão curtindo tanto quanto eu. Bom, então nós já vimos radical, vogal temática, tema e desinências. Agora a gente vai falar sobre vogal ou consoante de ligação. Muito fácil também. Nada mais são do que vogais ou consoantes que são colocadas na palavra somente para ligar um morfema com o outro. Porque se não tiver essa vogal ali no meio ou essa consoante, ou a palavra vai ter um outro sentido, ou ela vai ficar muito estranha de ser falada, sabe? Não vai soar naturalmente. Por exemplo, na palavra cafeteira, eu tenho 2 morfemas. O primeiro, café, que é o radical. E eu tenho o segundo, que é um sufixo, que vem no finalzinho da palavra, que é eira. Só que se eu deixar assim só, cafeeira, eu vou atribuir a isso um outro sentido, não é verdade? Então colocou-se a consoante T aí no meio para fazer a ligação entre esses 2 morfemas. Olha que belezinha. Então virou cafeteira, que é o lugar onde se faz o café, certo? Importante lembrar, pessoal, que tanto a vogal temática como a vogal de ligação e a consoante de ligação não têm significados, certo? Elas são usadas com o intuito puramente gramatical. Então, diferente, por exemplo, do radical, que tem um significado próprio, as desinências, que também trazem significados importantes, esses 3 morfemas que eu acabei de falar, eles não têm significado nenhum, certo? Eles estão ali puramente para um apoio gramatical na palavra, certo? Bom, ainda falta a gente falar dos afixos. Os afixos são umas gracinhas. O que são esses afixos? São morfemas também, né? Que vão ser colocados no início ou no final da palavra, de forma que modifique o seu sentido, de forma que modifique o sentido do radical. Esses afixos podem ser divididos em 2 tipos. Existem os prefixos, como o nome diz, pré vem antes, e os sufixos, que vem depois. Lembra lá no comecinho da aula, quando eu falei sobre infelicidade, que era uma questão de prefixo? Certo? Então, na palavra infelicidade, a gente tem o prefixo in e a gente tem o sufixo dade. Quando a gente coloca, a gente atribui um novo sentido à palavra. Então, por exemplo, eu tenho a palavra leal. Tem um sentido positivo. Agora, se eu acrescento um prefixo de negação, por exemplo, desleal, eu já modifico totalmente o sentido dessa palavra, certo? Eu tenho a palavra feroz. Feroz é um adjetivo. Agora, se eu acrescento o sufixo mente, ferozmente, eu já transformo em um advérbio. Feliz é um adjetivo. Infeliz é um adjetivo negativo. Felicidade, eu transformei o adjetivo em substantivo, tá vendo? Então, tanto o prefixo quanto o sufixo são morfemas que vão trazer um novo significado para aquele radical, certo? E aí, deu para acompanhar? Esses, então, são os morfemas que compõem os nomes, tá vendo? Então, revisando, os nomes são compostos por radical, vogal temática, ou não, né? Em alguns casos, não. Tema, desinência de gênero ou de número, vogal ou consoante de ligação, também em alguns casos apenas, e
os afixos, que podem ser prefixos ou sufixos. Belezinha? Bom, agora a gente vai para a estrutura dos verbos. Agora que vocês já conheceram a dos nomes, vocês vão ver que a dos verbos também é bem simples. E a gente vai continuar falando sobre muitas coisas que começamos a falar nos nomes. Gente, a estrutura dos verbos começa com o radical. Bom, o radical é o começo de tudo, tanto no nome como no verbo. É aquela parte que traz o seu sentido básico, tá? Ele também é chamado de semantema. Bom, como é que eu descubro o radical de um verbo? Muito fácil. Você pega o verbo no infinitivo e aí você tira o R e você tira a vogal que vem antes do R. O que sobrou antes disso tudo é o radical. Por exemplo, na palavra cantar, no verbo cantar, eu tiro o ar, aí vai ficar cante. Esse é o radical do verbo. No verbo partir. Bom, no verbo partir, a gente tem o radical parte, porque aí a gente tirou o R e o I. Facinho, né? Depois do radical, a gente tem a vogal temática. A vogal temática é aquela vogal que vem depois do radical. Ó, até rimou. Legal, legal. Por exemplo, no verbo cantar, a vogal temática é o A. No verbo partir, a vogal temática é o I. No verbo correr, a vogal temática é o E. E essa vogal temática vai indicar para nós a conjugação do verbo. Não sei se vocês estão lembrados, mas os verbos se dividem em 3 conjugações. Primeira, que são os verbos terminados em ar. Segunda, que são os verbos terminados em er. E terceira, que são os verbos terminados em ir. Ok? O verbo pôr e todos os seus derivados, repor, dispor, compor, transpor, entre outros, eles se encaixam na segunda conjugação, porque o verbo pôr, originalmente, lá na nossa língua mãe, né, o latim, ele era escrito como ponere, e depois ele virou poer. Então, antes ele era classificado, né, explicitamente como na segunda conjugação, e aí optou-se por deixá-lo ainda na segunda conjugação, mesmo que essa vogal E hoje já não é usada no infinitivo. Só que quando a gente conjuga o verbo, em alguns casos, em algumas pessoas, né, essa vogal E aparece. Quer ver? Se eu colocar o verbo pôr na terceira pessoa do singular, vai ficar ele põe. Então tem o E no final ainda. Então essa vogal E ainda aparece em algumas conjugações. Por isso ele classifica-se como sendo da segunda conjugação, certo? Então nós temos o radical, temos a vogal temática que indica a conjugação desse verbo. Juntando o radical mais a vogal temática, formamos o tema. E igual lá no nome, né? Radical mais vogal temática é igual a tema. Bom, e depois a gente tem as desinências. O verbo pode ter 2 tipos de desinência. A desinência modo temporal e a desinência número pessoal. Qual que é a diferença? A desinência modo temporal é aquela que vai indicar o modo e o tempo que aquele verbo está conjugado. Lembra dos modos verbais? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Lembra dos tempos verbais? Tem os pretéritos, tem o presente e também tem os futuros. Aí depende do modo, né? Por exemplo, se eu falo para vocês, eu cantava. Cantava é o verbo. Eu tenho radical cante, tenho vogal temática a
e eu tenho esse vá. Esse vá me indica que o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. Isso quer dizer que esse vá é uma desinência modo temporal, certo? E a outra desinência, a número pessoal, vai me indicar a pessoa do discurso responsável por aquela ação. Se eu falo, eu canto, o verbo canto é formado pelo radical cante, e esse o que aparece no final não é vogal temática, tá? Esse o nada mais é do que a desinência número pessoal. É por meio dela que eu descubro que a pessoa responsável por essa ação é a primeira pessoa do singular, eu. Ok? Viram, gente? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Quando você entende que as palavras são formadas por morfemas, que são pequenas unidades de significado, e que esses morfemas exercem importantes papéis dentro dessa palavra, você começa a entender melhor como que tudo funciona, né? O objetivo é que, conhecendo melhor a estrutura dessas palavras, vocês possam utilizá-las melhor, escrevê-las corretamente e também formar outras palavras, certo? Nós temos aí, então, algumas atividades para serem feitas. Eu espero que tenha sido útil essa aula para vocês. Sigam as instruções que eu vou passar no grupo e até mais. Beijinho!